Se você está começando agora a aprender a usar o GIMP, provavelmente você vai ter algumas dificuldades para poder iniciar, para poder aprender, para poder começar a aprender a usar o software. Mas hoje eu quero mostrar para vocês 6 formas de como aprender a usar o GIMP. Então não esquece de anotar, de pegar aí um bloquinho de anotações e colocar tudo isso no papel para depois você começar a aprender cada vez mais a utilizar o GIMP, beleza? Então, se você curtiu o assunto, não esquece de deixar o like. E o primeiro ponto, a primeira forma que você tem para poder aprender a utilizar o GIMP é por meio de tutoriais online. Existem, com certeza, muitos tutoriais em vídeos, em artigos na internet, que vão explicar para você, passo a passo, como usar o GIMP. Precisa única e exclusivamente você fazer uma pesquisa no Google ou no YouTube, e aí você vai começar a encontrar muitas opções. Aqui mesmo no canal a gente tem diversos vídeos de GIMP, a gente tem diversas formas de utilizar o GIMP e no YouTube de modo geral você vai ter muitos outros canais que vão ensinar a mesma coisa. Vão ensinar como utilizar o GIMP para diversos tipos de situações diferentes. Então, o primeiro jeito, a primeira forma de você aprender o GIMP é por meio de tutoriais online. O segundo que eu quero falar aqui com vocês é por meio de experimentação. O que eu quero dizer com isso? É testar. Uma das melhores maneiras de você aprender a usar o GIMP é experimentar, é testar as diferentes ferramentas e os recursos que você tem disponível. Então, se você quer aprender, não precisa necessariamente seguir um tutorial, mas pegar um projeto pessoal, praticar o uso das ferramentas e com isso você vai começando a aprimorar as suas habilidades utilizando o GIMP. Então, essa é a melhor forma, inclusive, né, na minha concepção, de você aprender a utilizar a ferramenta, que é testando, que é experimentando, que é fazendo cada vez mais o uso do GIMP. E isso vai fazer com que você aprenda mais a utilizar ele também. Então, essa é a segunda forma de você aprender a utilizar o GIMP. A terceira forma que você pode utilizar é por meio de livros. E sim, galera, existe muito livro disponível que explica em detalhes como que você pode usar o GIMP, como que é cada ferramenta, como que é utilizado cada uma delas. Então, hoje em dia, é muito difícil a gente encontrar um livro físico, né, para poder aprender a respeito do GIMP, mas existem diversos e-books pela internet afora que vão ensinar você, pelo menos o básico, como que você pode aprender, como que você pode pegar. E às vezes você não quer assistir uma aula, uma videoaula de 2, de 3, de 5 minutos, para poder aprender a utilizar só uma ferramenta. Então, tá aí. Livros também podem ser uma excelente forma de você aprender a utilizar o GIMP. A quarta forma que eu vou falar aqui com vocês é por meio de fóruns e comunidades. E eu vou falar isso aqui para vocês de uma maneira muito simples. Entrem em grupos, em comunidades que são relacionadas a GIMP. Existem diversos grupos, principalmente no WhatsApp e no Telegram. Eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Que é para um desses grupos que vai falar a respeito de GIMP. Se você tem dúvidas de como utilizar o software, de como que você pode aprender a fazer tal coisa, entre nessas comunidades, converse sobre os problemas que você tem enfrentado. Existem diversas comunidades online que vão se concentrar em discutir isso, em compartilhar informações, em ajudar você a aprender a utilizar o GIMP. Então, pega isso como uma vontade que você tem, né? E junta com a vontade de outras pessoas também, de tanto te ensinarem, como também de aprenderem com aquilo que você tem. Então, se junta a essas comunidades, participa das discussões, aprende mais sobre o software com base nisso. A gente tem também aqui uma quinta opção, né, de você aprender o GIMP, e essa é uma opção que talvez pouca gente utilize, que é por meio da documentação oficial do próprio GIMP. No site do GIMP tem uma documentação detalhada que vai abranger todos os recursos, as ferramentas disponíveis. Então, se você não quiser comprar um e-book para poder ver como que funciona o GIMP, no próprio site do GIMP tem. Então, é um ótimo lugar para você começar a aprender sobre o software. Baixa a documentação, vê como é que funciona, vê qual é o objetivo do projeto e com base nisso você vai conseguir ter ali a possibilidade de aprender mais a respeito do software, principalmente no começo. E aí a gente tem mais uma forma, que é assistindo outras pessoas utilizarem o GIMP. Então, vamos pensar que você gosta muito de ver o GIMP. Então, aqui na internet a gente tem a possibilidade de ver
tutoriais, ou de ver time-lapses, ou de ver as pessoas trabalhando de modo geral. Então, existem muitos vídeos, seja no YouTube, no próprio YouTube, seja você vendo lá no Telegram, seja você vendo no próprio Instagram. Então, se você quiser aprender mais, veja outras pessoas utilizando o GIMP. Muitas dessas pessoas fazem vídeos, fazem ali aquele time-lapsezinho. Então, assistir esses vídeos vai mostrar para você, ou vai tentar fazer com que a sua cabeça entenda como que outras pessoas utilizam determinada ferramenta, como que determinadas formas de utilizar o GIMP elas são implementadas por outras pessoas. Porque talvez você esteja ali utilizando, por exemplo, a ferramenta de texto do GIMP e você só faz quando você cria uma caixa de texto. E aí você vê que uma outra pessoa não utiliza a caixa de texto, ele deixa o texto todo já solto e aí ele começa a utilizar com base nisso. Então, essa forma é sensacional, porque você está vendo outra pessoa utilizando o GIMP, você está aprendendo com isso e você pode aplicar também. Então, veja outras pessoas utilizando o GIMP também. Então, essas aqui foram 6 formas de você aprender a utilizar o GIMP. Vocês querem uma segunda parte? Existem outras formas também. Se vocês quiserem, não esquece de deixar o like e de comentar aqui embaixo. Quero segunda parte. Se vocês fizerem isso, eu faço uma segunda parte onde a gente vai mostrar mais formas de como que você pode aprender o GIMP e eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Não esquece, por favor, de deixar aquele like, de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito no trabalho da gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!